E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Estou aguardando o gráfico chegar numa região aqui, já olhei a movimentação do candle, já vi o que o candle está fazendo, olhei aqui a estrutura do gráfico, na questão gráfica, estou olhando aqui a tendência, estou olhando aqui a região, olhei o volume e fiz a minha entrada. Creio que aqui eu não perco mais, não tem como perder, por causa dessa região, junto com essa região. Vocês viram que eu não aproximei para ver qual é o candle? Não. Por quê? Porque eu estou vendo uma estruturação gráfica. Então, o que acontece? Eu tenho que ver a causa da movimentação. Por que ele pode fazer uma correção naquela região? Independente do candle que ele está fazendo ali naquela região. É isso que vocês têm que entender. É isso que vocês têm que entender na movimentação do gráfico. Eu vou aproximar para você ver o movimento do candle, tá vendo? Mas eu não precisei desse movimento do candle para fazer a entrada próximo à região. Eu simplesmente entro por uma questão gráfica. Eu sempre falo isso para vocês, mas tem muita gente que não consegue compreender isso, né? Tem muita gente que não consegue compreender isso. O pessoal fala assim, tira a taxa, tal. Não tem, gente, não adianta, ó. Olha aqui a complexidade da entrada. A complexidade da entrada está envolvida não só na região que ele está, mas existe aqui, ó, uma movimentação gráfica que me chama a atenção ligada a alguns fatores. Então, tem um porquê da correção ali. Consegue compreender? Não é simplesmente o candle na região. Não é o candle na região. No meu caso, né? No meu caso, como eu faço a leitura. Se eu aproximasse aqui, a mesma coisa. Eu vejo toda a movimentação que eu já havia visto, que eu olhei, vi a movimentação e fiz o quê? Vi uma movimentação acontecendo nesses pontos principais. E olha aqui o que eu sempre falo para o pessoal, ó, 100%, 100%, e aqui uma linha de 50% acontecendo. Então eu consigo ver o que aqui no gráfico para fazer uma entrada como essa? Eu consigo ver a tal simetria que todo mundo fala aí, só que ninguém explica o que é. Eu consigo ver uma simetria gráfica funcionando no gráfico. Que todo mundo acha que a simetria é porque um pavio... Opa, não era isso que eu queria. Todo mundo acha que é porque um pavio fechou juntamente com outro pavio. Tá, tudo bem, você pode achar que isso é uma simetria. Mas se fosse assim, então esse gráfico não respeitaria aqui, porque o pavio não fechou com o pavio aqui na região. Olha só, olha só. Por que ele fez o movimento de correção se o pavio não está fechado juntamente com o pavio? Você conseguiu compreender? Conseguiu compreender? É claro que tudo que acontece de uma forma complexa no gráfico acontece também de forma micro em regiões pequenas. Pode acontecer então essa tal simetria aqui de pavio com pavio? Pode, mas não é regra. E não é assim que funciona. A simetria está naquilo que o gráfico demonstra de oferta e demanda. Vamos fazer mais uma entrada em outro gráfico, aí nós vamos partir para a parte onde eu vou dar uma aula sobre esse assunto para vocês entenderem. A gente vai partir de um ponto de economia até o ponto gráfico, tá? Não saia daí que vocês vão curtir. Se você não deu um like ainda, deixa aquele like bonitão. Ó, tô vendo essa região aqui, ó. Eu não vi como o gráfico chegou ali, mas eu poderia pensar numa compra. É que eu não vi como ele chegou nessa região aqui, como esse candle fechou. Deixa eu ver aqui para trás. Poderia fazer uma compra tranquilo. Ó, vou fazer até uma marcação aqui, ó, para vocês verem
como eu estou vendo uma questão gráfica, e aqui eu faço, depende do que acontecer aqui, eu faço uma curva. Eu posso até ajustar aqui essa linha, ó. Deixa eu ir lá para o passado, dar uma olhada no que está acontecendo. Ótimo. Isso aqui me dá um ensejo para uma compra, mas depende do que fechar aqui. Se fechar uma vela negativa, eu compro. Comprei. Torcer agora para fazer uma força de alta, né? Porque a entrada me jogou um pouco abaixo, mas sem problema. Vocês viram que Cadu, você fez entrada porque fez uma vela negativa. Você falou que se fosse uma vela negativa você faria entrada. Sim, por quê? Porque eu esperei o movimento completo. Então, se eu não esperar o movimento completo, eu não poderia ter feito uma entrada de compra aqui. E como que você tomou a decisão? Em cima de uma estruturação gráfica, em cima de uma movimentação gráfica. Não foi porque candle X ou candle Y ou candle H apareceu aqui. Vamos aguardar a movimentação. A única coisa que eu preciso é que ela suba com força, tá? É que ela faça uma força aqui para subir. Só espero o gráfico não trollar, tá vendo? Porque ela abriu aqui, ó. Abriu em cima. Eu entrei aqui, ela abriu em cima. Vamos, minha querida. Isso, tá vendo? Quase fez eu perder aqui para vocês. Falar, tá vendo? O Cadu é ruimzão. Ó, eu fiz a minha entrada aqui. Aí abriu aqui, sem problemas. Mas ó, mesmo que se a minha entrada tivesse entrado aqui, qual seria? Seria uma posição de correção, de compra. Cadu, como que você sabe que ela faria essa correção aqui? Por causa de uma estrutura gráfica. Eu sempre olho o gráfico aqui, ó, nesses 30 minutos. Ou, se você reparar bem, você vai olhar aqui, ó, que você tem as horas de movimentação do gráfico, as horas de diferença de um momento para o outro do gráfico. Então eu consigo entender a movimentação do gráfico dentro dessas horas. Eu não preciso ficar indo para um gráfico maior, um gráfico menor. Isso me ajuda muito. Bom, em relação ao que nós estamos vendo aqui sobre as estruturas do gráfico, vamos partir um pouco para a questão das estruturas do gráfico. Mas antes de falar um pouco das estruturas do gráfico, o porquê que isso é tão importante você entender como é que o gráfico funciona, qual é a causa do movimento do gráfico. E não se apegar apenas nos padrões de vela ali de correção ou continuidade. Os padrões de vela, eles funcionam? Eles existem? Sim, claro, fazem parte da movimentação do gráfico. Mas hierarquicamente, não são eles que comandam o movimento do gráfico. O que comanda como movimento do gráfico é toda uma estruturação. Então, quando o aluno começa a entender isso, ele consegue entender como funciona o mundo dos gráficos. Então, eu só vou trazer aqui um testemunho antes da gente partir para a aula prática aqui, da teoria em si. Por quê? Para você entender que quando você consegue realmente aprender, as coisas mudam. Ó, vamos lá. Vamos ver uns alunos aqui, ó. Olha aqui, ó. O Anderson. Boa noite, professor. Excelente vídeo. Se no YouTube ele já explica, galera, já pensaram dentro do treinamento? Já pensaram isso? Ele dá uma indagação para quem não conhece, né? Para quem não conhece o treinamento. Recomendo a todos que querem ter ganhos no mercado. Faz 5 dias que adquiri o curso. A melhor escolha que fiz em opções binárias. Muito obrigado, professor Cadu, por passar seu conhecimento de forma simples e bem explicada. Bom, nosso amigo aqui, ó, faz 5 dias que ele está no treinamento e ele diz que foi a melhor escolha em opções binárias que ele fez. Bom, pelo conhecimento e a forma simples e bem explicada. Não sou eu que estou dizendo, né? É o nosso aluno Anderson. Você viu que em 5 dias ele viu algo diferente. Nosso aluno aqui, ó, Kleber. Boa tarde, professor. Já colocando em prática uma parte do que tem estudado. Olha aqui, ó, que bonitão. Todo verdinho o histórico dele. Então, quando você consegue entender a movimentação, você consegue entender parte daquilo que você está travado. Você, com certeza, você está bloqueado em algo aí. E quando você consegue entender o gráfico, você começa a desbloquear isso na sua mente. Outro aluno aqui, ó. Boa tarde, professor. Alguém disse num comentário, que foi no YouTube, né, o comentário, que quando o ensino é bom, até o OTC respeita. Isso aqui é para quem sempre fica perguntando dos OTC, se funciona, se a análise gráfica, se tem que ter jeitinho para OTC, se tem que ter estratégia para OTC, o que tem que
ter para tal do OTC, porque tem gente que só pode operar OTC. Aí ele fala que ele leu um comentário no YouTube falando que quando o ensino bom, até o OTC respeita. Aí ele escreve assim, ó, me sinto mais confiante. Olha que tô só no primeiro módulo. E ele tá onde? No OTC. Tendo o quê? Ganhos. Tá? É claro que isso difere de aluno para aluno. Tá bom? Eu já quero dizer para vocês que isso difere de aluno para aluno. Não são todos que da noite para o dia consegue ter assim, uma expressão gráfica de conhecimento. Tem gente que leva tempo, tá? Tem gente que não tem a mesma percepção que outras pessoas e nós vamos ver aqui na continuidade da aula o porquê disso, tá bom? Ó, Valdir. Bom dia, professor. Aplicando os conhecimentos do treinamento fechado, confesso que a parte didática me ensinou muito, mas a parte que ensina a usarmos a razão e não deixa a emoção tomar conta mudou minha forma de fazer trade. Hoje sei esperar melhor o momento para fazer minhas entradas e sair positivo nesse mercado. Muito obrigado por nos fortalecer com seus conhecimentos, com um curso muito fácil de aprender e muito barato. Compreendeu? Compreendeu? Sou eu que estou dizendo isso? Não. São os alunos. Um treinamento, né, muito fácil para adquirir conhecimento e muito barato. Onde hoje ele sabe usar a razão em vez da emoção. Deixa eu fechar essa tarde aqui. Vocês compreenderam? Por que eu trago esses ensinamentos dos alunos? Para vocês entenderem que existe um porquê para tudo. Existe uma lógica, existe uma movimentação correta no gráfico. Isso aqui não é um oba-oba. Não é aperta para cima, aperta para baixo e vamos ver o que dá. Não é aquelas brincadeiras de roleta, onde você escolhe um número e joga sorte. Não, isso aqui é conhecimento técnico. Quando você tem conhecimento técnico de grafismo, de análise gráfica, você é um grafista. Você pode ver que no meu Instagram lá, eu posto lá, grafista cambial. Tem gente que acha que isso é desenhar, fazer desenho. Não deixa de ser, mas... O que é um grafista cambial? Eu consigo, através da análise gráfica, entender a valoração ou a desvalorização de uma moeda cambial. Tá? Isso são anos e anos de estudos, experiência, que você vai adquirindo através do conhecimento. Então vamos lá. Eu usei essas entradas, as entradas que eu fiz tanto aqui em Euro USD, tanto em GBP JPY, foi o que? Aqui eu acreditei na desvalorização do GBP frente ao JPY e aqui eu acreditei na valoração nesse exato momento do euro em relação ao dólar. Mas aonde que eu acreditei na valoração? Só nesse momento. Só nesse momento. E existe um porquê. Então, quando a gente vai trazer lá da economia as questões cambiais, eu não sou um economista, apesar de ter tido disciplinas de economia na faculdade de Direito, por exemplo. A gente tinha a economia jurídica e a economia global e complexa regional dos assuntos em si. Quando a gente vai aprender, até trouxe um assunto aqui, a estruturar o mercado em si, a gente entende. E aqui eu trago um trecho sobre aula de economia. A gente entende como funcionam as estruturas do mercado. Aí eu vou falar um negócio aqui, tem muita gente que vai falar assim, mas a estrutura do mercado não é traçar uma linha para cima, uma linha para baixo. Aí é que tá, né? Por isso que eu digo que o mercado é tão complexo e eu tento trazer uma coisa lógica e simples para você entender o que está por trás. O que está por trás do mercado? Está por trás do mercado economias macro e micro, globais, mundiais e ao mesmo tempo regionais quanto a países. E existe transações que modificam a vida tanto nossa como do estrangeiro nos países vizinhos. E isso tudo está ligado ao câmbio. Por isso que às vezes o câmbio começa pela manhã num valor, chega no fim do dia e está em outro valor. Existem interesses, né, globais, mundiais, regionais em relação a essa variação de sobe e desce dos valores cambiais, da valoração ou a desvalorização de uma moeda. Então, a estrutura do gráfico é formada quando existe uma concorrência perfeita, quando existe uma concorrência imperfeita
quando existe um monopólio, quando existe concorrência monopolista, quando existe oligopólio, quando existe oligopsônio e quando existe monopsônio. Nós não vamos entrar nisso que eu estou falando. Mas o que eu quero trazer para você e você entender que é o seguinte: se um gráfico em relação, por exemplo, o USD agora aqui, ele está sendo valorizado em relação ao euro. Tudo isso que nós vimos aqui das concorrências entre os pares de moedas, de questões governamentais mundiais, estão em jogo. Então, não é um apertar botão do outro lado da tela lá que vai modificar essa estruturação no gráfico. Então, sempre tem alguém que tem um poder maior. Quem são aqueles que têm os poderes maiores? Que são chamados os big players. São os fundos de investimentos, são os grandes bancos mundiais, são os bancos centrais de cada país, são os governos em si. Por exemplo, aqui no Brasil, se o governo ou o ministro da economia achar que o dólar está muito alto, está muito baixo, e isso interfere na economia, tem uma série de fatores políticos que podem ser feitos durante o dia para fazer com que o real valorize frente ao dólar e o dólar baixe. Tá? E então isso é um balanço econômico, uma briga econômica. Preste atenção nisso, gente. Para você entender a questão do gráfico, você tem que entender algumas coisas para a vida. Você entendeu? Então, quando o gráfico está demandando, ou seja, o gráfico está mandando você comprar, ele está saindo de um suporte indo para resistência, existem algumas concorrências de jogo. Aí eu não vou entrar em detalhes os tipos de concorrência, mas para você entender como é que é o funcionamento disso tudo. Então, quando a gente olha no gráfico, o que a gente vai procurar frente a essas concorrências? A gente vai procurar a simetria gráfica. O que é a simetria gráfica? É quando ele nos demonstra quando um eixo equivale paralelamente com outro eixo. Ou seja, graficamente nós vemos desenhos simétricos. O que são desenhos simétricos? São exatamente diferenças de longura ou não de forma paralela, de forma simétrica, onde se a gente fosse medir com uma régua, a medida seria perfeita, andando em consonância por um mesmo eixo. Pode ser que você não esteja entendendo agora no exato momento que eu estou falando, mas é como se eu dissesse assim: olha, quando eu marco o gráfico aqui, eu faço a marcação de 100% do gráfico, eu falo para vocês que tem um topo e tem um fundo, e foi a minha entrada, eu falo para você que tem aqui os 50%. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui canais. Eu estou vendo um canal que anda paralelamente com o outro, estou vendo subcanais que andam paralelamente um com os outros. Então, qual é a tendência do mercado? Simetricamente trabalhar dentro dessa paralelidade em valoração e desvaloração da moeda. Por quê? Porque existe uma simetria por trás dentro dessa concorrência. Seja concorrência perfeita, imperfeita, monopólio, concorrência monopolista, e aí por aí vai. O que acontece globalmente que a gente não vê, a gente só olha aqui no gráfico. Como que a gente pode transportar isso para o gráfico? A gente transporta isso para o gráfico através de simetrias. O que são simetrias? É a gente olhar o gráfico e ver o gráfico trabalhando de forma quase que igual, com partes iguais, como se ele estivesse fechando alguns desenhos. Então, se a gente fosse analisar essa questão de simetria em relação aos candles do gráfico, nós veríamos alguns padrões gráficos de figura de continuidade que representam um movimento, seja ele de consolidação ou congestão do preço, durante um determinado período. Então, quando eu fosse ver a simetria da movimentação do candle, seria isso. Ah, mas qual candle? O candle de 1 minuto? Ou um candle de
uma hora não importa, candle é candle. Se você for ver em 1 minuto, o candle vai ser de 1 minuto. Se você for ver em 1 hora, o candle é de 1 hora. Então, quando a gente vai transportar isso para o gráfico, a gente consegue entender toda essa questão macroeconômica através das movimentações dessas simetrias. E o que seria essa movimentação de simetria? É o que eu sempre falo para vocês, que o gráfico ele utiliza de simetria. Olha que interessante, quando a gente fala assim, ó, fundo duplo, o preço sobe. O que é isso aqui? Ó? Um fundo duplo. O que é isso aqui? Ó? É uma movimentação de simetria, onde o gráfico vem, faz um fundo duplo, deixa um W e o preço sobe. É uma questão de simetria. Conseguiu compreender? Ó, quando o gráfico está consolidado, é uma questão de simetria. O gráfico, ó, consolidou, até nós vimos ali, rompeu. Quando ele volta, olha o que ele faz um pullback, se mantém abaixo, volta novamente, só que aqui o que ele faz? Ele faz um fundo duplo e faz o que? O gráfico sobe novamente, chega aquele respeito o que? A resistência da consolidação aqui atrás, da consolidação não, né? Lateralização, aqui é uma lateralização que para muitos é consolidação, mas aqui é uma lateralização. O que ele faz? Ele respeita novamente aquele mercado e aí ele faz o que? Ele faz o fechamento da onde? Dessa grande tendência que houve lá no passado. Então você começa a olhar o gráfico, você começa a ver que ele anda em gráfico fazendo sempre um eixo paralelo em relação ao outro. Se a gente fechar aqui novamente, aqui ó, olha só, essas regiões, nós vamos ver aqui ó, o que? E olha que eu não combinei nada isso aqui, hein? Eu só estou vendo o gráfico em si. Olha só, a gente começa a ver o que? Ciclos do gráfico, a gente começa a ver o gráfico trabalhando de forma paralela, a gente começa a ver o gráfico trabalhando através de canais, onde nós vemos o que? Uma simetria de movimento. Conseguiu compreender? Ah, mas existem alguns outros movimentos simétricos? Claro. Um canal de alta é um movimento simétrico? Sim. Olha isso aqui. Olha o movimento aqui, ó. Não existe simetria nesse movimento? Existe. Olha só, porque ao mesmo tempo que ele vai expandindo esse canal de alta aqui, ao mesmo tempo ele mantém o que? Um padrão de movimento em 50% interno. Se a sua corretora aí tiver a Fibo-Leque, chamado de Fibo-Leque, algumas corretoras possuem. Por exemplo, o TradingView tem. Se você quiser dar uma olhada lá, chama Fibo-Leque. De leque mesmo, vou colocar aqui para você entender. De leque, sabe o leque de abanar, quando está com calor? É uma Fibo que ela faz os canais de forma de linhas de tendência. Então, é uma Fibo-Leque. E por que a Fibo-Leque acontece? Porque existe uma simetria de movimentação. Olha só, fazendo uma abertura desse canal, uma expansão desse canal, ele vindo com uma força, vindo aqui perdendo a força, e agora aqui ele fazendo o quê? Uma movimentação de quebra dessa tendência, para quebrar essa tendência e jogar essa tendência para baixo. Então, a estruturação do gráfico funciona dessa forma. Quando você consegue entender uma questão que é muito complexa, mas de forma mais simples, através da grafia, por isso que eu falo análise gráfica ou grafista cambial, a partir do momento que você faz um desenho na tela e você consegue entender todo esse jogo global, né, entre os países, onde há valoração e desvaloração de moedas, nós vemos então que existe um porquê das movimentações. E elas funcionam dentro de estruturas. Quais outras estruturas que nós podemos ver no gráfico? Nós podemos ver estruturas, por exemplo, como triângulos. Não é assim? A gente nem sempre fala de triângulos. A gente vê movimentos como bandeiras, como flâmulas, entre outros. Isso aqui, se a gente fosse colocar numa questão macro, isso aqui é a chamada bandeira. Então, toda a estruturação que a gente identifica no gráfico, a gente começa a ver o que?
uma movimentação diferenciada. Olha aqui um canal de baixa, a gente vê o que é uma estrutura simétrica acontecendo aqui. Interessante que toda estruturação que a gente olha de forma simétrica, a gente vê o que? Canais. Por que é simétrico? Porque olha aos lados paralelos. E o que são esses lados paralelos? São suporte e resistência acontecendo 100% e 50% de cada movimento. Então, depois de anos eu estudando e me aprimorando, eu resumi um bom entendimento gráfico chegando e marcando os meus canais de 100% e 50%. Então, quando eu chego aqui, ó, eu vejo 100% aqui desse movimento, eu já consigo entender aonde o canal ele pode se desenvolver de forma saudável. E se você procurar fazer aqui, ó, esse trabalho, você começa a ver que o gráfico ou ativo começa a caminhar por esses canais. Esse canal para mim nada mais é que a simetria do movimento do gráfico. Por quê? São canais paralelos que trabalham em consonância um com o outro, tendo sempre um eixo como referência. Se eu trouxer a fórmula aqui para você, é muito complicado. Existe uma fórmula para isso, onde você calcula o x, onde você calcula o y, mas a grosso modo, de forma grafista, onde eu posso ser um analista cambial grafista, fazendo isso no gráfico, eu divido isso em 3 linhas. Por isso que eu sempre chego para vocês e falo assim, ó, veja a estrutura do gráfico. Primeira coisa, veja o topo e o fundo. Eu cheguei aqui. O que você vai ver? O topo e o fundo. Antes do preço. O preço está aqui. Tá, onde tem um fundo aqui? Ó, aqui tem um fundo. Tá, o preço está aqui, né? Então o preço está aqui. O preço está aqui. Vamos lá. Opa! Ferramenta, vem cá. O preço está aqui. Onde eu tenho um topo? Eu tenho um topo aqui. E onde tem um fundo? Eu tenho um fundo aqui. Então quer dizer que eu posso chegar aqui e fazer assim, ó. Eu tenho um topo aqui. Eu tenho um fundo aqui. Então eu já tenho uma simetria do movimento, já, ó, você pode traçar os 50% aqui. Olha que interessante. Então quer dizer que se ele está trabalhando abaixo dos 50% desse movimento de 100, ele está procurando o quê? Fazer uma desvalorização do euro em relação ao dólar? Sim, se ele está trabalhando abaixo do movimento de 50%, ele está. Ah, mas se ele chegar aqui, ele pode chegar aqui, ó, entrar numa região de demanda e valorizar novamente e o preço subir? Sim, pode. Por quê? Porque ele está aqui em 100% da simetria desse movimento. Assim como ele está abaixo de 50% do movimento, assim como ele está a 100% desse movimento. Mas se a gente começar a aumentar esse estudo, a gente vai ver que existem outros pontos aqui, ó, que a gente pode paralelamente ver pontos de 100% ou 50%. E é aí que está a grande dinâmica do gráfico e da análise gráfica. Tem gente que traça um canal e manda para mim e fala assim, professor, tá certo? E eu brinco e falo assim, ó, o canal é seu, você faz o que você quiser. Então não tem canal errado, desde o momento que você enxerga essa movimentação. Então, por exemplo, eu tenho um canal desse tamanho, eu tenho um canal aqui desse tamanho, eu tenho um canal desse tamanho e eu tenho um canal desse tamanho. É óbvio que quanto mais longe o canal estiver funcionando, ou seja, o suporte e resistência estiver funcionando, mais forte é essa região nos conflitos durante o movimento gráfico. Mas isso não significa que se eu tenho um canal interno próximo ao preço, não vai haver movimentação gráfica correspondente àquilo que eu quero. Pelo contrário, eu consigo entender toda a simetria do movimento gráfico, eu consigo compreender aqui a causa porque eu vejo o gráfico, eu estou vendo as regiões, eu consigo ver as tendências funcionando, eu consigo ver o candle funcionando e o volume está aqui me auxiliando. Então eu consigo ter uma divisão lógica das movimentações quando eu consigo entender os canais. Conseguiu compreender? Quando você consegue identificar esses canais, esses movimentos simétricos, você consegue ter uma movimentação mais lógica do gráfico.
O que pode ser também um movimento simétrico? Pode ser, né, aquele triângulo fechando assim, pode ser o triângulo fechando de forma ascendente assim, pode ser aquele triângulo que fecha de outra forma, né, assim. Desde o momento que haja essa simetria paralela de movimentos, aqui é uma simetria de movimento gráfico. Então ele pode fazer esses triângulos, ele pode fazer os paralelos laterais, ele pode fazer os paralelos em ângulos de 45, de 30, de 80, aí você vai entender um pouco da força da tendência de correção ou não. Conforme você vai se aprimorando nessas movimentações e como a causa do movimento age para o preço se mover, você consegue entender um pouco mais sobre aquilo que eu estou falando. Mas isso é o que? Observação gráfica, olho gráfico. Tá vendo aqui, ó? Eu não falei para vocês do movimento que ele estava fazendo aqui. Eu consegui entender que ele estava fazendo um movimento. Ele fez tecnicamente, que todo mundo chama aí, ó, de ombro, cabeça, ombro. Então o que acontece? A expectativa agora é ele corrigir até aqui. E eu não precisei ir lá em 1 hora para ver isso. Ó. Eu estou vendo no gráfico de 1 minuto, porque simetricamente os canais estão trabalhando de forma paralela e simétrica em movimentos de 100 e 50% de suporte e resistência dinâmicos. Pronto. Eu consegui compreender de forma rápida. É claro, isso que eu estou trazendo para você é a pontinha do iceberg, né? Existe muita coisa por trás além disso que eu estou mostrando para vocês. Os alunos do treinamento fechado sabem disso. Eles sabem muito bem disso. Conforme eu estou marcando aqui, quem está no treinamento lá fechado já está entendendo tudo que eu estou querendo dizer aqui. Claro, né? Desde que estejam estudando, se aprimorando. O que eu quero que você entenda é que existe uma lógica por trás de todo o movimento. Existe uma lógica para eu apertar o botão aqui nessa região. Existe uma lógica para eu entender porque o gráfico está indo buscar esse fundo. Existe uma lógica porque eu estou percebendo que ele está fazendo uma correção nesse momento. E você só consegue ir para frente se você entender essa lógica. Não é com sala de sinais, não é com robô. Nada disso vai te ensinar nada. Nada disso te ensina nada. Você só vai ficar preso a alguém ou a algo. Agora, a partir do momento que você aprende análise gráfica, você aprende a analisar o gráfico, você aprende a entender a movimentação e a causa dos movimentos, e você consegue encaixar toda a movimentação, toda a visão Forex, você consegue encaixar com a ação binária, aí as coisas começam a acontecer. Como você viu aqui os alunos falando, depois que aprende a entender como é que o gráfico se movimenta, as coisas ficam claras. Aí você entra numa operação e você toma o loss, você sabe por que você tomou loss. A evidência que você não sabe análise gráfica, ou a evidência que você está estudando, mas não entendeu e não aprendeu nada, é quando você perde uma operação, você toma um loss e você não sabe o porquê. Ah, mas e quando eu ganho e não sei o porquê? Quando você ganha, você não quer saber o porquê. Né? É uma questão lógica. Você ganhou, você está feliz. Agora, quando você toma o loss, você quer entender o seu erro. Só que é o seguinte, se você tomou o loss, antes de apertar o botão, você já deveria saber o risco que você está correndo naquele momento e o porquê do loss. Então, se você não sabe porque você errou, você não sabe nada de análise gráfica. Eu lamento te dizer isso, mas você não sabe nada de análise gráfica. E isso é triste. Por quê? Porque você se auto-engana, você coloca um autocontrole de falso conhecimento em você mesmo e você só patina e não sai do lugar. Tá bom? Quer fazer um treinamento e aprender de uma vez por todas como que funciona isso? Treinamento Hunter, link está na descrição aqui do canal ou aí no banner do canal do YouTube. Só entrar lá, estamos com 60% de desconto no treinamento, tá bom? Direct, se tem alguma pergunta, quer falar algum para mim, manda no direct do Instagram e eu respondo desde que você me siga, claro. Tem um e-book de forma gratuita para você sobre 16 padrões de correção que todo trader tem que saber. Onde está esse e-book, Cadu? Aqui no link da descrição está escrito assim,
canais oficiais. Tem um link ali do canal do Telegram. Então você vai clicar, vai abrir o canal do Telegram, você vai pedir para entrar no canal do Telegram. Assim que entrou no canal do Telegram, você vai lá no cabeçalho do canal do Telegram e vai estar lá para download, tá bom? E lá você faz o download do seu e-book de forma gratuita. E aí você vai estudar 16 padrões aí de correção que podem ocorrer durante o gráfico, nessa maestria que é de entender as correções ou continuidade do movimento. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deixa seu like bonitão aí. Não esqueça de deixar um comentário, tá bom? Para o canal, para eu me incentivar a trazer conteúdo aqui. Eu já até pensei em diminuir um pouco o abastecimento de conteúdo aqui no canal. Eu já pensei nisso, né? Eu falei, tô trazendo muito conteúdo todo dia, eu acho que eu vou diminuir. Mas se vocês interagirem nesse sentido, deixarem like, comentários, essas coisas, eu vou continuar trazendo todo dia, tá? Então, deixa aí um comentário, deixa aí seu like, ajude, né, ao canal aí a crescer para que outras pessoas realmente tenham esse conhecimento, tá bom? Então, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade, te aguardo, até lá. Fui!